Pessoal, se preparem porque temos mais novidades no vídeo de hoje. Eu trago aqui uma notícia bombástica que sacode aí todo o cenário político, uma revelação surpreendente acaba de acontecer novamente e eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. O clima no Brasil é mais tenso do que nunca. Você vai entender o porquê aqui dentro desse boletim, desse vídeo que eu separei para vocês, pois eu vou explicar aqui vários detalhes, né? Primeiro, após uma breve alta hospitalar, o presidente Lula voltou ao hospital, deixando seus aliados aí em uma preocupação. Mas do que se deve essa preocupação se é apenas questões de rotina? Então, parece, gente, que o caso da saúde de Lula é mais grave do que realmente estão contando. Eu vou trazer para vocês e essas incertezas sobre sua saúde surgem em um momento crítico, onde o governo enfrenta dificuldades severas no Congresso, precisando pagar valores astronômicos aí gigantescos para conquistar o centrão. A alta do dólar, que agrava a situação econômica, soma-se a esse cenário caótico e hoje os resultados dos exames podem determinar o futuro não apenas de Lula, mas de toda a estabilidade política do governo. A fragilidade do petismo nunca foi tão evidente e o que está por vir pode ser devastador e eu vou trazer os detalhes aqui junto com a minha opinião de algumas coisas que aconteceram e saíram, mas que não estão te contando. Também vou trazer para vocês aqui a importância de você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo para que possamos juntos acompanhar cada desdobramento desses acontecimentos em Brasília. Também temos aqui, gente, uma tragédia que chocou o país nas últimas horas. Em um hospital renomado, a morte de um paciente em situações alarmantes levou à demissão de toda a equipe envolvida. Apoiadores de Bolsonaro culparam 100% a gestão do Lula sobre o ocorrido e eu vou dar todos os detalhes também dessa trágica situação. E se isso não fosse suficiente, gente, o ministro Alexandre de Moraes recebeu aqui uma grave ameaça que pegou a todos de surpresa, hein? Brasil não aguenta mais as imposições do mandatário do STF, muitas pessoas com poder mostram que já chegaram no limite da paciência. Então podemos ter uma grande reviravolta depois dessa repercussão e eu vou trazer aqui para vocês também. Eu vou começar já fazendo um resumo aqui, mostrando para vocês, né? Começando aqui com a primeira notícia, gente, que saiu, que é a respeito do próprio Moraes. Eu vou trazer aqui, compartilhar minha tela com vocês, porque o Moraes, o Alexandre de Moraes, o poderoso chefão, né? Ele prorrogou o inquérito das fake news por 6 meses. Ele sabe que foi parcial, ele sabe que usou abuso de poderes e agora está disfarçando. Olha só a matéria que saiu no jornal Poder 360 que eu quero compartilhar com vocês, né? Então aqui mostra que serão realizadas nesse período as oitivas de 20 pessoas e análise de informações obtidas mediante a quebra de sigilo fiscal e bancário. Gente, então, o ministro Alexandre de Moraes do STF prorrogou por mais 6 meses o inquérito número 4.781, conhecido como inquérito das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a ministro da Corte e às instituições, abre aspas, com a finalidade de finalizar as investigações sobre a comprovação da existência, o financiamento e modus operandi do gabinete do ódio, bem como de todos os seus participantes, o inquérito foi prorrogado pelo ministro Alexandre de Moraes por 180 dias, diz o comunicado do STF. E ainda será realizada a oitiva de mais 20 pessoas. O processo também analisa ainda a complementação das informações obtidas mediante quebra de sigilo fiscal e bancário e o fim das diversas diligências em andamento na Polícia Federal. O processo foi aberto de ofício, iniciativa própria, pelo ministro Dias Toffoli em março de 2019. Está sob relatoria de Moraes. A previsão é que o inquérito fosse concluído em janeiro de 2020, mas tem sido prorrogado sucessivamente desde então. Então, aqui mostra a incompetência do STF em julgar o caso e ele vai prorrogando algo que deveria ter sido concluído lá atrás, em 2020, vai jogado para frente, para talvez só no segundo semestre do próximo ano vem alguma coisa, mas eu acho que vai prorrogar e vai prorrogar isso infinitamente. Eles não têm prova, gente, disso, sabe que teve erro aí do STF, né? Então agora tentam disfarçar. Eu quero saber sua opinião
sobre esse acontecimento. Enquanto você me conta, eu vou trazer aqui mais uma notícia que foi o Malafaia. Malafaia ameaça Moraes após prisão de Braga Neto, hein, gente? Por essa muita gente não esperava. Vou mostrar aqui na minha tela para vocês. Olha só a notícia. Mostra aqui, ó. Ai, aqui ficou ruim, deixa eu ver. Aqui ficou melhor, né? Mostra aqui. Malafaia critica a prisão de Braga Neto e ameaça Moraes. Sua hora vai chegar. Gente, para o pastor, o mandado de prisão autorizado pelo ministro do STF é ilegal, imoral e atenta contra as leis. Então, o Alexandre de Moraes, sua hora vai chegar. Não sei quanto tempo vai levar, mas vai chegar. Ou pelo poder do Supremo, poder de uma nação, que é o povo, ou pelo poder do Supremo Juiz, que é Deus, diz Silas Malafaia. E ele criticou a prisão preventiva de Walter Braga Neto, detido por obstrução de justiça desde sábado, dia 14. Para o pastor, o mandado de prisão autorizado pelo Alexandre de Moraes é ilegal, imoral e atenta contra as leis. Então, vocês viram aí que muita gente está perdendo a paciência com o Moraes. Ele foi e prorrogou já a questão da fake news. A gente vê uma arbitragem muito grande dentro do STF, porque ele já condena antes de um julgamento, né, gente? Então, isso está gerando aí tensões por todo o país e o mundo, pois o Brasil também está sendo manchete de jornais fora do Brasil. Mas agora, eu quero trazer mais uma informação aqui. Eu coloquei essa matéria do dólar e eu quero conversar com vocês a respeito disso, porque o que acontece, né, gente? O dólar a 6,30. Enquanto ficam tentando inventar golpe de Bolsonaro, golpe de Estado, que golpe? Não houve tentativa de golpe. Mas ficam inventando, tanto que não tem prova, não se conclui os inquéritos. Por quê? Porque não tem prova suficiente, né? É uma perseguição muito clara na oposição. E enquanto fala que Bolsonaro quis dar golpe na democracia ou no Brasil, o Lula tá dando golpe do quê? Tá dando um golpe econômico no país, né? Olha só o dólar, 6,30. Vou mostrar aqui a matéria para vocês. E o dólar tá fora do controle, gente. O governo perdeu totalmente o controle. Tá aqui, ó. Metrópolis trouxe, através do Mário Sabino, colunista, dólar fora de controle. Lula perpetra um golpe econômico contra o país. Então, eles tentam desviar o foco das tragédias que é a gestão desse desgoverno, tentando aí ir atrás da oposição, inventar golpe, inventar inquérito, inventar isso, é prisão daquilo, né? Coisas que não fazem muito sentido, talvez para esconder o que está acontecendo, ou disfarçar, ou desviar o foco do que está acontecendo. O dólar está nas alturas. Aqui mostra que enquanto os jornalistas estão assanhados com um golpe político que não ocorreu, Lula e o PT perpetram um golpe econômico contra o Brasil. Gente, perfeita colocação, na minha opinião. Eu concordo plenamente, eu não sei você. E aqui mostra que enquanto, né, não há mais como fingir confiança em um governo que prima pela irresponsabilidade e pela incompetência. No momento em que escrevo, o dólar chegou na casa dos 6,17, a despeito das intervenções bilionárias do Banco Central no mercado cambial para deter a escalada da moeda americana. E o dólar e os juros futuros projetam um cenário de dominância fiscal grave, no qual o Banco Central perde a capacidade de segurar a inflação por meio da única ferramenta de que dispõe, a alta de juros. E aqui mostra, né, gente, que nesse cenário torna-se impossível para a autoridade monetária sanar os efeitos inflacionários causados pelo déficit e pela dívida crescente de um governo perdulário que gasta muito, mas muito mais do que arrecada e que não vê nenhum problema em continuar torrando o dinheiro que não tem, como é o caso do atual governo. E o mercado chegou ao seu limite de tolerância. Não há como negar mais que Lula está empenhado em destruir o legado do Plano Real. Ele é capitão de um navio à deriva, mas acha que segue uma rota segura. Ao sair do hospital, Lula deu uma entrevista ao programa Fantástico. Além de mentir que foi preso sem ter direito à ampla defesa, ele repetiu que tudo vai muito bem no Brasil e que a única coisa errada é a taxa de juros. Abre aspas, não há nenhuma explicação, a inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada.
A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia, não é do governo federal. Mas nós vamos cuidar disso também, fecha aspas, disse Lula, gente. Olha a irresponsabilidade. O presidente da República vai cuidar disso também, ou seja, o mercado leu que com Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central, Lula vai forçar a instituição a baixar a taxa de juros na marra, não importa o patamar da inflação, que causará mais inflação. Tudo para quê? Para dar impressão aos cidadãos desavisados de que eles poderão compensar a alta dos preços com crédito mais fácil. É uma aposta no endividamento amplo, geral e restrito, porque com a inflação crescendo, o preço de tudo aumenta, pessoal, mas ele deixando o crédito mais barato, tanto que os bancos já foram ao STF para poder tirar a competência do Conselho Nacional de Previdência de julgar teto de juros, né? De juros, porque não é competência deles. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas só para vocês entenderem aqui, com base nisso, o crédito mais barato, as pessoas vão o quê? Atrás de dívida, atrás de crédito. Por quê? Porque elas não conseguem mais, o salário delas não consegue, não é suficiente para cobrir as despesas básicas do dia a dia, conforme determina a Constituição brasileira. Então, é a venda de uma ilusão para Lula comprar a reeleição ou a eleição de um preposto em 2026. Ele quer maquiar o cenário. É mentira de que a inflação está sob controle. Ela já está quase 5% no acumulado de 12 meses, quase 2 pontos percentuais acima da meta estabelecida pelo próprio governo e deve ficar bem acima do teto fixado para o primeiro semestre de 2025. E só pegando rabeira aqui dentro dessa matéria para trazer um comentário para vocês, né? O Lula disse que 2024 seria o ano de colheita e agora ele disse que 2025 será o ano de colheita. Ou seja, né, o governo não consegue cumprir com a sua palavra. Ele é tão contraditório em tudo que ele diz que os fatos estão aí. E ainda aqui, continuando a matéria que eu compartilho na tela com vocês, o Lula insiste na fantasia de que o mercado age por oposição política. É uma fake news risível do mesmo político que já apregoou com orgulho que os banqueiros jamais ganharam tanto dinheiro como sob um governo seu. Mas isso foi um tempo no qual o petista ainda parecia ter alguma responsabilidade. Para completar a tragédia, temos um Congresso insaciável nas emendas pornográficas e disposto a desidratar ainda mais o pacote fiscal pífio que está em exame. Os parlamentares querem manter benefícios populistas que afundam ainda mais o governo no cheque especial. O golpe econômico está em curso e implicará de custo altíssimo na forma de mais inflação para os pobres que o Lula e o PT dizem defender. Parabéns aos civilizadores que colocaram essa gente de volta no poder. Gente, que desabafo sensacional. O colunista Mário Sabino foi quem trouxe através do jornal Metrópolis e eu concordo com cada palavra que ele comentou. Eu quero saber se você também concorda ou não. Enquanto isso, eu vou trazer aqui mais uma notícia aqui, né, para vocês, que é a respeito do Lula, gente, que o PT falava tanto sobre o dólar na época do Bolsonaro, agora eles ficam tudo quietinhos, né? Olha só, vou até trazer aqui para vocês uma matéria que saiu no jornal Poder 360, porque a mídia, gente, começou a expor o governo, viu? Ó, leia o que o PT e políticos hoje no governo falaram sobre o dólar sob Bolsonaro. Governistas e aliados ironizaram Jair Bolsonaro e Paulo Guedes quando o dólar chegou a R$ 5 em 2020. Agora o governo Lula se aproxima de 2 anos com dólar acima de R$ 6. Então, olha só o pessoal, né? Deixa eu abrir toda a tela para vocês enxergarem junto comigo, ver se vocês enxergam. É que tá bem pequenininho, até para mim tá ruim, gente. Mas aqui, ó, pessoal 50, dólar segue disparando e já bate 4,61 no início do dia. Ou Paulo Guedes e sua equipe de rentistas são extremamente competentes e não conseguem reter a hipervalorização do dólar, ou estão ganhando muito dinheiro com isso às custas da destruição da economia brasileira. Simone Tebet, ó, Simone aí, ó, ministra do Planejamento de Lula, hein? O dólar passa R$ 5 hoje, por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica, é um governo que não garante segurança jurídica para investidores. Ó, o Marcelo Freixó aqui, ó, dólar R$ 5 significa aumento do custo de vida, pão, gás, produtos de limpeza, remédio, tudo fica mais caro, o poder de compra do salário fica menor e quem mais sofre são os pobres. Olha só isso, gente. Então, gente, aqui dá para ver, né? Mostra ainda na matéria que em maio de 2019
O perfil oficial do PT no X ironizou sobre uma viagem para Disney, referindo-se ao meme criado durante as manifestações para o impeachment da Dilma, ainda em 2019, quando o dólar estava cotado em 4,11. Quem achou que poderia ir para a Disney com o novo governo se enganou. Com o Bolsonaro, o real afunda em relação ao dólar, que chega a 4,11. Estagnação política do país e risco para investimentos externos fizeram moeda estadunidense disparar. PT Brasil, perfil oficial. Então a gente percebe aí, né, que agora todos eles estão quietinhos, mas na época eles criticaram brutalmente o governo. E a gente questiona, né, pois dizem que brasileiro tem memória curta, não são todos não. A gente questiona, e agora, de quem é a culpa? Cadê o PT para falar da alta do dólar? Já sei, o Lula trouxe que a alta do dólar é especulação e que não é culpa do governo dele, né? Ou seja, na época do Bolsonaro não era especulação, era incompetência. Mas na gestão do Lula é o mercado que não quer deixar ele governar, meu povo. E agora, vamos trazer aqui mais uma informação. Vamos falar do estado de saúde do Lula, gente. O Lula retorna ao hospital para fazer novos exames. Eu vou trazer aqui que saiu na revista Veja para vocês, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha só, Lula vai passar por exames nessa quinta para retornar a Brasília. Então, após ser submetido à cirurgia no crânio, o presidente teve alta hospitalar e permaneceu em São Paulo por orientação médica. E agora ele retorna ao hospital para realizar uma tomografia na cabeça. E então, gente, eu quero trazer para vocês o seguinte: vamos falar um pouquinho da saúde, vamos falar um pouquinho dessa questão aí do Lula, e eu quero saber se vocês acham a mesma coisa. O que há por trás do estado de saúde de Lula? É uma reflexão necessária que temos que fazer, porque ele retornou agora ao hospital para realizar os exames nessa manhã, gerou muitas especulações sobre a saúde dele. Embora a justificativa oficial seja uma medida de rotina para avaliar sua recuperação da cirurgia, né, há razões para questionarmos se a situação não é mais séria do que aparenta. Afinal, quando se trata da saúde de um chefe de Estado, a transparência é essencial, mas não parece ser prioridade aqui não. O histórico de saúde de Lula é conhecido. Ele enfrentou aí um câncer de laringe em 2011, recentemente passou por uma cirurgia no quadril e um procedimento odontológico. Contudo, os retornos frequentes ao hospital e poucas informações detalhadas alimentam dúvidas. Por que tantas consultas e exames em tão pouco tempo? Estaria o governo minimizando os problemas de saúde do Lula para evitar algum impacto político? O sigilo em torno da saúde de Lula pode ser uma estratégia do PT para preservar imagem de força, já que eles não têm uma outra liderança, né? E a gente vê a liderança que ele simboliza para a base aliada, e mostrar vulnerabilidade ou admitir um agravamento de sua condição física poderia desestabilizar os aliados, fortalecer adversários políticos e até gerar incertezas sobre a continuidade do seu mandato. E o cenário se torna ainda mais delicado diante de uma oposição feroz e da atual polarização política no Brasil. Historicamente, a saúde de líderes políticos é cercada de mistérios. O Brasil não é exceção. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi discreto sobre sua saúde durante seus mandatos, enquanto presidentes de outros países, como Hugo Chávez, da Venezuela, enfrentam acusações de encobrir o real estado de saúde para não prejudicar suas administrações. Poderia o governo Lula estar trilhando o mesmo caminho? Então, as frequentes viagens internacionais, agendas intensas do presidente levantam outro ponto de preocupação. Embora Lula tenha retomado uma rotina ativa, essa exposição excessiva pode estar comprometendo sua recuperação. Seria prudente, em plena recuperação médica, adotar um ritmo tão acelerado? O que está por trás disso tudo? Então, os brasileiros têm o direito de saber a verdade. O estado de saúde do Lula impacta diretamente a estabilidade do país e a confiança da população no governo. E estamos aí tentando entender, né, o que está acontecendo. Se há algo a ser escondido, por que ocultar, né? A história tem mostrado que a tentativa de mascarar a realidade muitas vezes cobra um preço político alto. Aos brasileiros, resta nos acompanhar de perto e exigir transparência que merecemos, né? Então vamos acompanhar. Mas, falando em saúde, gente, enquanto o Lula está sendo super bem atendido, segundo os aliados, né? Olha só o que saiu aqui, eu vou trazer para vocês a matéria. Prefeitura demite 20 profissionais da UPA da Cidade de Deus por morte de paciente na unidade. A polícia investiga o caso. O garçom José Augusto Mota Silva morreu
na última sexta-feira 13, enquanto aguardava atendimento na UPA. Segundo o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranza, a responsabilidade pela atenção dos pacientes é compartilhada por toda a equipe do plantão. E aqui mostra, né, a cena que foi muito triste. A Prefeitura do Rio de Janeiro demitiu 20 profissionais de saúde que estavam no plantão da última sexta na UPA da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, quando o homem morreu enquanto aguardava para ser atendido. A informação foi confirmada pelo G1, pelo secretário de Saúde do município, Daniel Soranza. Nessa segunda-feira, dia 16, ele já havia anunciado que demitiria todos os funcionários que estavam de plantão na unidade no dia da morte do garçom José Augusto Mota Silva. E segundo a Secretaria de Saúde, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Contudo, a causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. O Instituto Médico Legal deve realizar a necrópsia no corpo da vítima, informar a causa da morte nos próximos dias. E durante o velório do José, em Mogi Guaçu, cidade em que ele nasceu e onde a família mora, o pai dele disse que o filho chegou ao local gritando de dor, pedindo atendimento, mas ninguém o atendeu. Segundo Daniel, a prefeitura está analisando todas as câmeras de segurança e prontuários clínicos para finalizar a investigação interna sobre o ocorrido. Contudo, de acordo com o secretário, as demissões já foram efetuadas porque todos da equipe de plantão são responsáveis pela atenção ao paciente. E a classificação de risco e fluxo é compartilhada por toda a equipe que não deu assistência ao jovem trabalhador. Então, ele, 32 anos, morreu sentado na recepção da UPA da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, enquanto esperava por atendimento. E aí, gente, começou, né? Depois disso tudo que aconteceu, olha só, os bolsonaristas culpam Lula por morte do trabalhador sentado na cadeira da UPA, né? Aqui, o Lula foi culpado pela morte, né? Devido à fraca gestão do Ministério da Saúde, enquanto outros acusaram de insensibilidade porque o presidente não se solidarizou publicamente com o caso. Houve ainda os que aproveitaram o episódio para criticar o fato do Lula ser tratado no Sírio-Libanês, enquanto quem paga o salário dele está sendo atendido por uma UPA no mau atendimento. Eu quero saber aí de vocês, gente, porque isso gera uma grande repercussão, né? E o acuso que fizeram aqui referente a Lula, o descaso, né? Então o Brasil ficou chocado com a imagem desse trabalhador que foi, né? Infelizmente, faleceu enquanto esperava atendimento em uma UPA no Rio de Janeiro, sentado em uma cadeira. Que triste essa imagem, né? Dá até vontade de chorar só de olhar. E esse caso lamentável reacendeu o debate sobre a precariedade da saúde pública no país, uma crise que não surgiu do nada, mas que se agrava com a gestão atual. E no governo Lula, a saúde pública sofreu cortes significativos em sua verba. O orçamento do Ministério da Saúde para esse ano teve corte de mais de 2 bilhões de reais em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, recursos destinados ao atendimento básico, porta de entrada para milhões de brasileiros continuam insuficientes. A redução do financiamento de hospitais, UPAs, equipes de saúde da família afeta diretamente a qualidade e agilidade no atendimento. E no caso do trabalhador que faleceu enquanto esperava, a gente vê falta de infraestrutura, profissionais disponíveis, reflete também decadência do sistema de saúde. Embora a responsabilidade direta do governo federal sobre a operação de uma UPA seja limitada, os cortes, má gestão em nível nacional, cria efeito cascata que atinge estados e municípios, e hospitais e postos de saúde ficam sobrecarregados sem condições adequadas para atender a população. Então, aqui, né, a oposição culpa o Lula por essa tragédia, apontando para uma realidade difícil de ignorar. Quando há descaso com o orçamento da saúde, vidas humanas pagam o preço. No entanto, essa culpa não deve ser limitada em um só partido ou gestão. É um reflexo de anos de despriorização da saúde pública, agravados por cortes recentes que poderiam ter sido evitados. Então, o governo Lula tem o dever moral e político, sim, de reavaliar suas prioridades. O aumento do fundo eleitoral, de gastos questionáveis e outras áreas contrasta diretamente com a necessidade urgente de salvar vidas. O Brasil precisa de uma gestão que coloque saúde em primeiro lugar. Acho que já passou da hora, né, gente? Então, os brasileiros merecem muito mais do que desculpa e promessa. Precisa de ações concretas para garantir que tragédias como essa não voltem a acontecer. Eu quero saber aí a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.